A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os queridos e amados irmãos e amigos que sempre estão aí a compartilhar e receber esta palavra que nós passamos para o seu coração. Amém? Querido e soberano Deus, apresentamos diante de Ti as nossas vidas. Estamos mais uma vez aqui alegremente, Pai, para meditar na Tua santa palavra. Que Teu Santo Espírito venha nos fortalecer e abençoar esta vida que está aí do outro lado, a receber a Tua palavra. Deus, que o Senhor nos ensine a cada dia a forma correta de nós andarmos e nos conduzirmos de acordo com a Tua santa vontade. Libera fortaleza, proteção e bênção e alegra o coração do Teu filho e da Tua filha e recebe a nossa gratidão neste momento. Pedimos a Tua graça, que o Senhor venha nos dirigir no centro da Sua vontade, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Me sinto muito feliz por mais uma oportunidade que tenho de poder falar do amor de Deus, falar da palavra do Senhor, daquilo que Deus tem colocado em nossos corações, para que possamos andar de uma forma melhor e nos conduzir de uma forma que possa glorificar o nome daquele que nos chamou, né? Deus tem nos chamado para servir, para amá-lo e para obedecê-lo e desfrutar das promessas que Ele tem para cada um de nós, aqui nessa terra e lá no porvir. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus 12, a partir do versículo 4 até o versículo 29. É uma passagem bem extensa, mas eu vou ler Hebreus capítulo de número 12, a partir do versículo 4 ao 29. Eu vou ler do versículo 4 até o versículo de número 11. Depois você, aí na sua casa, lê os demais versículos, né? De uma forma bem calma e tranquila, e você vai compreender melhor a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4 até o versículo 11. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitados, fruto da justiça. Olha que palavra maravilhosa, falando sobre as provações, revela o amor paternal de Deus para com os seus filhos. E você, continuando aí a sua leitura desse capítulo até o versículo de número 29, vai ter outros temas interessantes, né? A partir do versículo, lá no versículo 14, ele vai falar sobre a exortação à paz e à pureza. No versículo 18, vai falar sobre o contraste entre Sinai e Sião, né? Então, baseado aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos aqui meditar na palavra do Senhor e nós vamos falar sobre disciplina e santificação, o propósito do Pai. Então esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Disciplina
e santificação, né? Então temos uma vida disciplinada na palavra e separada para Deus, né? Então os pontos que nós queremos aqui, baseado nesse tema disciplina, santificação, propósito do Pai, vamos falar sobre 3 pontos. O primeiro ponto, olhar de modo resoluto para Jesus, ou seja, olhar de modo firme para Jesus. O segundo ponto, submeter-se à disciplina, do Senhor. Esse é o segundo ponto. E o terceiro, ver o contraste entre o Monte Sião e o Monte Sinai. É isso que eu quero compreender aqui junto com você, meditando na palavra do Senhor. Um versículo bem importante, em Hebreus 12, 6, diz: porque o Senhor corrige, ama e açoita a todo filho a quem recebe. Olha que maravilha. O Senhor, a palavra diz que Ele corrige a quem Ele ama. Então, quando somos corrigidos pelos nossos pais, por aquelas pessoas que nos amam, no momento às vezes não compreendemos, mas temos que entender que Deus ele nos corrige porque Ele nos ama, né? Porque Ele quer o nosso bem, assim como os nossos pais e aqueles que desejam o nosso bem-estar e muitas vezes querem nos ensinar algo que no momento talvez a gente não compreenda, né? Quantas vezes passamos isso na nossa vida, né? Então, o capítulo 12 de Hebreus exorta os crentes, os cristãos, ao crescimento espiritual e ao serviço cristão. O alvo proposto é que deixemos todo o embaraço, abandonemos a vida pecaminosa e olhemos para o exemplo de Cristo. Só assim é possível ser uma testemunha viva do Evangelho. Apesar de ter mencionado inúmeros heróis da fé, falando de seus ousados projetos de vida, o autor de Hebreus apresenta Cristo como inspiração máxima para o viver um cristianismo dinâmico. Por isso ele nos manda olhar firmemente para Jesus. Então hoje nós tomamos aqui como base o capítulo 12 e vamos ver aqui alguns imperativos para a vida cristã. Então se nós olharmos aí o capítulo de número 11, o capítulo anterior, fala sobre ali uma lista de heróis da fé, ou seja, sobre a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que sofreram, que padeceram, que viveram uma vida cheia de dificuldades e lutas, mas que tiveram grandes experiências com Deus. E estão ali, né, na galeria dos heróis da fé, e nós temos um chamado de Deus. Você tem chamado de Deus na sua vida. Nós temos esse chamado, e nós também, assim como aqueles homens, nós devemos lutar, certo? Devemos lutar com todas as forças, certo? Termos um alvo, um propósito, e deixarmos todo o embaraço, certo? Tudo aquilo que tenta atrapalhar e abandonar qualquer tipo de pecado e olhar o exemplo de Cristo, que Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele venceu por nós em todos os sentidos, né? Todas as áreas. Ele foi tentado também, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi vituperado, ele foi perseguido. Então Jesus, ele sabe como ensinar, ele sabe como nos conduzir em vitória, porque ele saiu vitorioso, e a palavra de Deus para nós é essa: se permanecermos fiéis até o fim, receberemos a coroa da vida, né? Então, por isso somos chamados para a disciplina e para a santificação. Então, é o que nós iremos meditar aqui nesse momento sobre alguns grandes imperativos para a vida cristã. O primeiro deles é olhar firmemente para Jesus. Sermos resolutos, né? Certos daquilo que nós queremos. Vivemos dias em que muitas pessoas têm ficado tão confusas. Percebemos aí
servos de Deus que já tiveram aí uma vida tão feliz e abençoada na presença de Deus, e alguns deles hoje se encontram em casa confusos, alguns já não têm mais aquele ânimo, aquela força, mas eu quero convidar você, meu irmão, essa palavra é para o seu coração, que você possa se levantar, né? Recobre as suas forças, o seu ânimo, renove o seu ânimo na presença de Deus, porque a palavra do Senhor é essa: olha firmemente para Ele, seja resoluto. Então, em Hebreus 11, o autor da epístola cita os heróis do passado como fonte de inspiração e de ensino para o presente. Tudo aquilo que aqueles homens passaram, Abraão, Davi, Jó, Débora, né? A própria Raabe, a prostituta, que está aí também na galeria dos heróis, Gideão, Sansão, todos esses homens, todas essas mulheres servem de inspiração para que nós possamos aprender, certo? Hoje, no presente que vivemos, que nós temos que ser resolutos, que nós temos que ser firmes, irmãos, na nossa fé. Nada pode abalar a nossa fé. Por isso que o apóstolo Paulo disse, né, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se fortaleça em Deus. Amém? Aqueles renomados homens de Deus perseveraram na corrida da fé, apesar das vicissitudes da vida, apesar das dificuldades da vida. Eles não negaram a fé, mas eles perseveraram, e por isso eles têm o seu nome na galeria dos heróis da fé, como exemplo para que nós possamos também não desistir. Não desista da sua caminhada de fé. Não desista de Jesus. Não desista por nada, ainda que você tenha perdido tanta coisa na sua vida, mas não perca a fé, não perca a alegria de viver para Deus, de servir a Deus. Então nós temos aí a ilustração do atleta, no versículo de número 1, no capítulo de número 12, vai falar o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que se estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à direita de Deus, certo? Então nós temos aí o exemplo do atleta. No versículo 1 vai dizer: portanto, também nós, visto que temos rodeado-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos como atleta, com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí é onde entra o versículo 2, que diz: olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, quando chegamos aí nesse versículo do capítulo 12, primeiro, nós vamos ver essa ilustração do atleta, de um atleta grego, numa competição, né? Tudo que era empecilho, irmãos, se percebe aí. Peso, o que servia de dificuldade para o atleta, para que ele deixasse, né? Para que ele parasse, ele deixou de lado todo empecilho, todo peso, né? Porque ele tinha um foco, ele tinha um propósito, né? E ele vai entrar naquela competição focando a vitória, chegar lá e conquistar. Então tudo que atrapalhava ele deixou de lado. E assim também é para nós. Tudo que é empecilho, tudo aquilo que está pesando na sua vida, né? Tudo aquilo que está dificultando a sua vida, joga fora, deixa de lado, certo? Então, ele deixava tudo de lado, por quê? Porque ele teve uma facilidade maior de tirar todo o peso de sobre si para que ele pudesse correr de uma forma melhor. Então, se tornaria uma corrida mais eficiente.
E aquela prova que ele tinha que enfrentar, ele sairia vencedor, né, com esse foco. E assim também é a nossa carreira de fé, a nossa carreira cristã. Lança fora tudo que está atrapalhando a sua vida. Tira da sua vida todo o peso, todo o impedimento, deixa de lado, amém? E continua essa caminhada de fé. E você vai ter uma caminhada eficiente, vai passar pela prova e vai sair vitorioso, né? Então a vida cristã é apresentada de forma semelhante a uma corrida. Nós estamos aqui correndo, estamos caminhando aqui nesta terra. A diferença é que não há um vencedor específico na corrida da fé, né? Ali era uma pessoa só que ganhava aquela corrida, segundo aquela competição grega. Mas a grande diferença para nós hoje é que não é somente uma pessoa não, irmãos. Nessa corrida da fé, todos devem participar. E o prêmio está à disposição de todos. O prêmio é para mim, o prêmio é para você, a salvação eterna, a vida eterna, o descanso eterno, o repouso eterno com Deus. Mesmo você no seu leito de dor aí, passando por uma prova tremenda, mas olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé, porque esse leito não é o fim da sua vida, viu? Nem a morte é o fim das nossas vidas. Então permaneça na caminhada de fé, vença qualquer obstáculo, seja uma enfermidade, pode ser que seja um câncer, pode ser que seja uma perda de um ente querido, pode ser que seja um não de alguém, né? Ou até mesmo do próprio Deus, mas não é o teu fim. Deus sabe o que é melhor para você, certo? Então o cristão em tudo se domina. Nós temos que ter domínio próprio, né? É das virtudes do fruto do Espírito Santo na vida do cristão, é o domínio próprio, né? Então a decisão é nossa, nós temos que decidir lançar fora todo o medo, lançar fora o empecilho e continuar na caminhada de fé para vencer no nome do Senhor, certo? Então ele persegue o alvo, né? O cristão persegue esse alvo, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. O embaraço e o pecado, a Bíblia vai falar também sobre isso, nesse capítulo. Na carreira cristã, há numerosos embaraços, né, e pesos que dificultam a caminhada, além do próprio pecado. Então, nessa caminhada, nessa carreira, que cada cristão vai dando, cada dia um passo, né, um passo a mais, vai caminhando. Irmãos, há muitos embaraços, muitos pesos, muitas dificuldades nessa caminhada, além do pecado, da tentação do inimigo, além das forças contrárias que querem te impedir. Por isso, o autor sagrado aconselha que nos livremos de tudo que dificulte a nossa chegada. Então, nós temos o poder de decidir. Então, você lança fora, você rejeita qualquer coisa que venha a embaraçar a sua vida, e você vai focar em Deus, e o Senhor vai te dando a graça de caminhar, de conquistar aquilo que Ele estabeleceu para a sua vida, no nome de Jesus, amém? Então as testemunhas mencionadas em Hebreus, capítulo de número 11, viveram piedosamente e não se comprometeram com o pecado, por isso triunfaram. Esse exemplo foi destacado para nos inspirar a permanecermos na corrida da fé com persistência. Cristo venceu para nos dar a mesma condição, louvado seja Deus. Jesus diz lá em João 16:33, vai dizer, irmãos, que na verdade, no mundo tenhais ou passais por aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é interessante que em Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 5, a Bíblia fala sobre aquela visão, certo? E havia ali uma pergunta, quem poderia ter condição de abrir o livro e desatar aqueles 7 selos?
E a Bíblia fala, irmãos, que havia choro ali, havia tristeza por não ter ninguém. Mas aí a palavra de Deus vai dizer o seguinte, ora, em Apocalipse 5, versículo de número 5, todavia um dos anciãos me disse, não chores. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, louvado seja Deus. Apocalipse capítulo de número 5 e o versículo de número 5. Passagem assim muito maravilhosa, a visão do livro selado com 7 selos. Olha que diz ainda antes, vi também um anjo forte que proclamava com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia o ancião disse, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quem é esse? É Jesus. Então ele tem todo o poder para realizar, qualquer milagre, para derramar graça sobre a sua vida, para te fazer mais do que vencedor. Então Cristo venceu, ele nos dá essa condição também de sermos vencedores. Então aqui está o primeiro ponto, olhando de modo resoluto, firme para Jesus, tirando todo o embaraço, todo o pecado, que rodeia, que muitas vezes quer atrapalhar, tirando todo o empecilho da sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas seja o que for, nada é maior do que Jesus na sua vida. Nada e nem ninguém é mais importante do que a bênção de Deus na sua vida, porque tudo fica nessa terra, mas a graça, a alegria do Senhor, que é a nossa força, o amor permanece em nossos corações eternamente, Então que você possa vencer no nome de Jesus. Segundo ponto, submeter-se à disciplina do Senhor. Nós temos que nos submeter, certo? À disciplina, às regras, aos ensinamentos da palavra de Deus. Após escrever sobre os embaraços que impedem a boa caminhada cristã, o autor de Hebreus nos adverte no capítulo 12, do versículo 4 até o versículo de número 13, sobre a disciplina divina, como filhos amados de Deus. Como é interessante nós observarmos a palavra do Senhor. Aí Hebreus, capítulo de número 12, do versículo de número 4. Hebreus 12, versículo de número 4 até o versículo de número... Deixa eu ver aqui que eu me perdi aqui um pouquinho, viu? Hebreus 4 a 13, mas eu vou ler só o versículo de número 11, olha. Toda a disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitado. Então, a vontade de Deus é essa, que nós possamos nos submeter à disciplina do Senhor. E geralmente toda disciplina, irmão, toda repreensão, a princípio não é muito legal não. Não traz, a pessoa não fica muito feliz ser chamado a atenção, ainda que seja por Deus. Mas depois, quando se escuta, que se obedece, submete a ela, vai gerar uma alegria, louvado seja Deus, inexplicável, uma experiência maravilhosa com Deus. Então, como filhos de Deus, somos alvos de constante cuidado e proteção do Pai. Ele nos ama, Ele nos protege. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor corrige, certo? Aqueles a quem Ele ama. Então, se você está sendo corrigido por Deus, é porque Deus te ama. Quando muitas vezes nosso pai e nossa mãe nos corrigiam até duramente, nós achávamos assim, mas hoje nós temos o resultado, irmãos, disso. Uma boa disciplina gerou em nós pessoas do bem, ou pessoas de bem, Então, irmãos, muitas vezes só ouvir o sim torna uma criança
ou um jovem, certo? Rebelde, porque ele nunca vai saber administrar um não na vida dele. Então muitas vezes Deus nos diz não, muitas vezes Deus nos chama a atenção duramente. E a princípio a disciplina não é muito legal para a gente, mas quando a gente nos deixamos, recebemos levar por ela e obedecemos, então o resultado é eficaz nas nossas vidas. Louvado seja Deus, amém? Então, filhos e não servos, vivemos numa relação filial com Deus, por isso somos exortados a não menosprezar a correção que vem do Senhor. Na condição de filhos, desfrutamos das prerrogativas da salvação, somos herdeiros de Deus. Olha aí, somos conduzidos à glória, e exatamente nesse relacionamento de pai e filho que se verifica a disciplina, certo? Então, olha, nós somos filhos de Deus, somos amados por Deus, somos convocados por Deus para desenvolver uma vida de fé, e para isso é necessário disciplina, uma vida de santidade. Para isso é necessário disciplina do Senhor na nossa vida. E Ele nos trata como filhos, irmãos, né? Filhos e não servos. Então somos amados, Ele é o nosso Pai, Abba Pai, é o nosso Pai amado, aquele que nos ama. Abba, no aramaico, significa Pai. Então Ele nos ama tanto, Ele nos chama, Ele nos convoca, Ele nos atrai. Certa feita, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor, o profeta, diz o seguinte, que o Senhor, Ele desejou quantas vezes pegar Israel como uma galinha junta os seus pintos, seus pintinhos. Era isso que Deus tentava fazer com Israel. A galinha muitas vezes ela chama ali, arrasta os pintinhos, às vezes aparentemente a gente pensa que ela está machucando, né, os pintos, né, ali para atrair para debaixo das suas asas. Mas ela faz aquilo para guardar, para proteger, para livrar das serpentes, dos inimigos, né, daqueles que vão tentar devorar os seus filhos. Então assim também é Deus. Muitas vezes Deus nos chama a atenção, Ele nos puxa para perto dele, às vezes até numa prova, mas Ele chama a nossa atenção porque Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, Ele nos trata como filho. É exatamente nesse relacionamento de pai e filho que se verifica a disciplina, e nós temos que compreender isso. Aceitar a disciplina, a correção que vem do Senhor é sinal de seu amor e cuidado, e visa acima de qualquer coisa, acima de tudo, irmãos, a maturidade cristã. Precisamos nos tornar maduros, falamos sobre isso no estudo anterior, né? A maturidade nos faz ver as coisas do ponto de vista de Deus, irmãos. Uma pessoa que se torna madura, ela consegue enxergar com a visão de Deus, ela consegue ver mais além, ela consegue pensar melhor, ela consegue decidir de uma forma melhor. Então, quando muitas vezes você está passando por uma situação, às vezes até de perseguição, de injúria, mas quando você tem maturidade, você age de uma forma tão inteligente que você diz, meu Deus, como que eu consegui passar por essa situação? Mas é porque você está agindo de acordo com a direção de Deus. A maturidade te faz enxergar, te faz ver do ponto de vista de Deus. Coisas que naturalmente uma pessoa infantil, criança, ela não consegue ver. Mas você vê as coisas da forma que Deus enxerga, da forma que Deus contempla, né? E Deus nos olha com amor. Ele não olha para ninguém com desejo de morte, mas é com desejo de vida, que o homem tenha vida e vida em abundância, certo? Então a maturidade cristã, Hebreus 5, no versículo de número 13, deixa eu ver aqui que eu separei aqui para você, Hebreus 15, versículo de número 13, glória a Deus. Vamos ler o versículo de número 11, né? Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, aquilo que eu já falei, mas de tristeza. Depois produz fruto pacífico de
arrependimento quando exercitamos por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus nos educa para a vida. Quem repele a disciplina mostra sua natureza, que sua natureza não é de filho. A disciplina leva à santidade de vida. Aquela pessoa que rejeita a disciplina, que rejeita o ensinamento, que rejeita a verdade de Deus, ainda que doa, certo? Mas essa pessoa ela está mostrando que a sua natureza não é de filho. Porque o filho, por mais que o pai corrija, por mais que naquela hora ele fique triste, mas ele vai respeitar o seu pai. Então, quando se rejeita a disciplina, você está dizendo o seguinte: olha, eu não tenho a natureza de filho, não sou filho, não quero ser filho. Isso não é a vontade do Senhor e nem você jamais vai crescer dessa maneira. Porque a disciplina de Deus leva à santidade de vida. O homem a ser santo, a ser separado, a ter uma vida mais próxima, mais íntima de Deus. Todos aqueles homens e mulheres de Hebreus capítulo 11 foram pessoas que também, irmão, passaram por lutas e perseguições. Mas eles foram íntimos de Deus e pagaram preço por isso. Terceiro e último ponto. Vê o contraste entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Certo? Monte Sinai é como se representasse ali a lei, quando Moisés recebeu ali a lei no Monte Sinai. E Monte Sião está mostrando aqui a nova aliança, certo? Então, para trazer a memória do leitor, daquele que procura ler, estudar a palavra de Deus, a importância do cristianismo, o autor dos Hebreus expõe o contraste entre a velha aliança, mediada por Moisés, e o novo pacto selado com o sangue de Cristo. Você pode conferir isso em Hebreus, capítulo 12, do versículo 18 até o versículo 29. O Monte Sinai traz a memória da lei mosaica, e o Monte Sião, onde está Jerusalém, fala da nova aliança. Enquanto o Monte Sinai fala da lei, fala daquilo que Moisés, todos aqueles ensinamentos e ordenanças que Moisés recebeu ali, escrita em meio a trovões e relâmpagos, né, falando da lei. Agora o Monte Sião fala da lei da nova aliança pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, certo? Então, a superioridade do novo pacto, tem uma superioridade, essa nova aliança, esse novo pacto. O concerto feito através de Jesus Cristo é colocado pelo autor de Hebreus num patamar superior àquele de Moisés, que Deus fez com Moisés. Por mais dramática que tenha sido feita a outorga da lei no Monte Sinai, muito mais glorioso é o Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Por mais que tenha sido assim algo sobrenatural, algo tão impactante, você perceber e saber que Moisés subiu naquele monte, entre meios trovões e relâmpagos, Deus estava escrevendo ali nas tábuas a sua lei, para que passasse ao povo de Israel. Maior ainda, mais poderoso ainda, mais glorioso ainda, essa nova aliança. E a Bíblia fala sobre isso aqui em Hebreus 12, versículo 22, diz assim: mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal Assembleia, louvado seja o nome do Senhor. Então, que acontecimento maravilhoso, que glória é essa, revelada através de Jesus, seu sangue derramado e garantido para nós uma vida de vitória eterna através do seu sacrifício, porque ele cumpriu toda a lei por nós. Ninguém jamais conseguiu cumprir a lei, mas Jesus cumpriu, foi até a cruz, venceu a morte, né? Tomou a chave do inferno e da morte das mãos de Satanás e garante a vitória para aquele que crê. A superioridade do novo pacto, a glória do novo pacto. Há um contraste entre o Monte Sinai e o Monte Sião. O velho pacto foi selado entre relâmpagos e trovões, como falei, certo? Porém, era espantoso e trazia grande temor. O novo pacto foi selado com a morte
e a gloriosa ressurreição de Jesus traz vida abundante. Então, em meio a trovões e relâmpagos ali no Monte Sinai, foi recebido e feito o primeiro pacto, certo? Através das ordenanças da lei. Mas o segundo pacto, bem superior, realizado ali em toda a história de Jesus e consumada na cruz do Calvário, quando ele morre. E ali ele ressuscita e ele mostra para mim e para você que ele tem vida e vida em abundância para as nossas vidas. Amado e querido, irmão e amigo, ouvinte da palavra do Senhor, quero dizer para você, como está a tua vida com Deus? Procura renovar a tua aliança através de Jesus Cristo, esse grande novo pacto, a nova aliança. Ele reconcilia o homem com Deus, ele renova, ele restaura, ele derrama poder e unção sobre a vida do homem, e ele dá uma certeza e vitória e uma convicção maravilhosa através da palavra. O Espírito Santo de Deus está agindo hoje, conduzindo todo aquele que deseja andar em disciplina, em santidade. E o Espírito Santo dá esse entendimento para que você compreenda que através da morte e ressurreição de Jesus, você pode ter vida na sua vida, vida abundante. Amém? Então, a responsabilidade diante do novo pacto, para a gente finalizar. Aquele que fez tremer o Monte Sinai asseverou que abalaria os céus e a terra. Queria abalar os céus e a terra. E olha o que diz aí em Ageu capítulo 2, versículo 6 e 7, diz assim: diz o Senhor ainda uma vez, dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor fez um certo dia abalar. E ele vai dizer ainda, diz o Senhor, que novamente, uma vez, dentro em pouco tempo, faria abalar. E é interessante, irmãos, que quando Jesus consumou o ato ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz, irmãos, que houve uma reação de toda a natureza. Tem um hino que a gente sempre louva ao Senhor, e diz, eu queria saber por quê, que a própria natureza, de alguma forma, ela protestou contra aquele acontecimento. Relâmpagos, trovões, o sol escureceu. Então, a gente percebe que tudo isso é ação sobrenatural, um acontecimento, irmãos, sem igual, certo? Por amor a cada um de nós, ali na cruz do Calvário. Então, os israelitas sofreram as penalidades por causa de suas transgressões. Se formos negligentes, como escaparemos das mãos do Todo-Poderoso? Quantos israelitas começaram tão bem e se perderam no meio do deserto da caminhada, por causa de não terem se separado, se santificado e nem recebido a disciplina do Senhor na vida deles. Muitos morreram no deserto e ficaram na beira da estrada, caídos, sem força. Essa não é a vontade de Deus. O caminho é servir a Deus com abnegação, de modo agradável, com santo temor e profunda santidade. Esse é o caminho. Não tem outro caminho para mim e para você. Não tem. Hebreus 12, 28 diz, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Não tem outro caminho para você. Não tem outro caminho para mim, meu irmão. O único caminho para nós se chama Jesus. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer, nessa sua jornada, nessa sua carreira de vida, certo? Ganhar o troféu da vitória, então procura andar em disciplina, procura observar o ensinamento da palavra de Deus e se separar para Deus, porque não tem
outra maneira para nós. Então é servir a Deus de modo agradável, com muita reverência, não é de qualquer maneira, porque hoje tem gente servindo, dizendo que serve a Deus de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira, irmãos. Ele quer sim o nosso espírito, certo? É recriado nele, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas no momento que você reconhece Jesus na sua vida, o seu espírito é recriado, certo? A sua alma é restaurada em Deus. E agora nós temos ali uma voz que ecoa dentro de nós, dizendo que nós somos filhos de Deus. E o nosso corpo é santo, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, nós devemos consagrar, santificar corpo, alma e espírito. Ou espírito, alma e corpo. Então tem muita gente aí dizendo que serve a Deus, certo? Mas não é de qualquer maneira. Tem que ser de uma forma reverente e agradável e com santo temor na presença de Deus. Não importa se diga que você é ultrapassado, que você é quadrado, que você é das antigas, não importa. O importante é você manter a sua vida espiritual saudável e uma vida abençoada e convicta na presença do Senhor. Então é tempo de fazer caminhos retos para os pés. E a Bíblia fala sobre isso em Hebreus 12, versículo de número 13. Olha aqui. E fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então temos que fazer caminhos retos, andar, nas veredas retas do Senhor. Louvado seja Deus. Então, sendo vigilantes, primando, dando prioridade ao zelo espiritual. Como está a sua vida? Você está priorizando as coisas de Deus? Você está dando prioridade à vontade de Deus na sua vida? Vigia, consagra a sua vida, que possamos consagrar as nossas vidas em todo o tempo na presença do Senhor. A santificação deve ser parte integrante da vida cristã normal, para que o crente, o cristão, possa vencer qualquer dificuldade na vida. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então tem que ser separado, tem que procurar uma vida íntima com Deus. Amém? Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Possamos andar em disciplina, santificação, porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, para a sua vida, em meio a tanta dificuldade, meu amado. Mas procura andar de acordo com a vontade do Senhor, porque a vitória do Senhor é para todo aquele que permanece fiel até o fim. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus te conserve com saúde, que Deus livre de todo mal e assim abençoe mais e mais o teu coração e a tua família, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja agora com todos nós e sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus.